Circuit Breaker acionado na Bolsa Brasileira. Será que é o fim do mundo? Calma, a gente trata disso, mas eu já antecipo que a gente acha que não. Mas antes, você deixa lá o like, não esquece de clicar também no sininho para ficar atento às novidades e ser notificado sempre que a gente subir um novo vídeo. E espera sentadinho com calma que eu te explico tudo depois da vinheta. O que é o Circuit Breaker? O Circuit Breaker é um mecanismo de proteção de mercados que é ativado interrompendo por 30 minutos todos os negócios na B3, a Bolsa Brasileira. Isso quando o Ibovespa, que é o índice de referência da Bolsa, atinge um limite de baixa de 10% em relação ao índice de fechamento do dia anterior. Ou seja, quando a Bolsa abre a um determinado valor e ela cai mais do que 10%, ou 10% na verdade, naquele dia, entra o Circuit Breaker interrompendo todos os negócios naquele momento por 30 minutos. Se ao reabrir os negócios o índice continuar caindo e chegar à variação negativa de 15%, de novo em relação ao fechamento do dia anterior, então novamente os negócios são interrompidos, só que dessa vez por 1 hora. E ainda se reabrir mais uma vez depois dessa 1 hora e continuar caindo e chegar à queda, que a gente deseja que nunca ocorra, de 20%, então o pregão da Bolsa é de fato encerrado, a Bolsa faz um comunicado oficial ao mercado e vai abrir novamente em outro momento que ainda provavelmente constará justamente nesse informe que ela vai fazer ao mercado. No caso aí dessa queda de 20%, então no final do pregão haverá 30 minutos de negociação para que compradores e vendedores ajustem as suas posições. E aí, é claro, nesse caso é um salve-se quem puder, porque o Circuit Breaker não poderá ser acionado nesses últimos 30 minutos do apocalipse aí, né? Então a gente espera realmente que seja um cenário que a gente nunca precise lidar. E o que acontece com o Circuit Breaker e durante ele? Bom, durante o Circuit Breaker não acontece nada, nenhuma negociação é fechada, porque no momento em que ele ocorre, todas as ordens, sejam elas de compra ou de vendas, elas automaticamente são canceladas, elas desaparecem lá do book de ofertas da Bolsa. Isso vale para todas as corretoras e todos os agentes de mercado. Então não tem como ter formação de preço. Ninguém compra, ninguém vende nada. Todo mundo espera, dá uma respirada e com isso, claro, se espera que volte a racionalidade dos mercados, já que quedas assim tão expressivas costumam ser motivadas realmente por efeitos manadas e bastante irracionalidade, vamos falar assim. Quando ocorre o Circuit Breaker, o pessoal aí costuma dizer que a Bolsa fechou. Não, a Bolsa não fecha, ela simplesmente interrompe as negociações. Talvez faz até sentido pensar que naquelas crises de antigamente, de fato o pessoal fechasse as portas, né, do ambiente lá da Bolsa para que ninguém mais tivesse acesso ao pregão e aos operadores, para não criar nenhum tipo de pressão que naquele momento já provavelmente estava muito elevada. O fato é que quando os negócios são interrompidos, no momento em que a Bolsa volta a operar, você tem que reinserir as suas ordens, se você quiser comprar de novo ou vender de novo. Inclusive aquelas ordens que você colocou lá há mais dias, podia ser uma ordem stop ou alguma coisa do gênero. Realmente é limpado completamente o book das corretoras. E essa questão das ordens stop, inclusive, explica um pouco do funcionamento do Circuit Breaker. Você sabe, quem opera a Bolsa entende esse termo stop, né, que é o stop loss, ou seja, a pessoa, o investidor, faz uma determinada compra e coloca um preço onde ele quer parar de perder, o stop loss. E claro, quando a Bolsa está em queda, muitas vezes esse stop loss ele é acionado. E no momento que isso ocorre, o próprio robô, né, de liquidação joga as ordens para o sistema que força o preço mais para baixo, que leva a pegar e acionar, a gente chama, né, a pegar outros stops que colocam outras ordens e isso vai gerando pressão negativa, pressão de venda dos papéis que derruba ainda mais. É por isso que a gente chama, aliás, de Circuit Breaker, porque Circuit em inglês, né, tem a ver com circuito, círculo, porque isso se torna, no fim das contas, um círculo vicioso. E é para interromper, para quebrar esse ciclo, né, que a gente entra com o Circuit Breaker, justamente para impedir que as quedas
tomem uma proporção muito irracional. E às vezes não é nem porque as pessoas estão querendo se desfazer, vender os papéis, mas porque está acionando o stop delas, os stops inclusive de fundos, investidores institucionais que são muito grandes e acabam gerando uma pressão vendedora muito grande nos papéis em geral. O Circuit Breaker foi implantado primeiramente na Bolsa Americana na esteira aí do que ocorreu lá no crash de 1987, que é conhecido no mercado como Black Monday, né? Ou Segunda-feira Negra. Naquele dia, o Dow Jones teve queda de mais de 22% em um único dia. E tem muito a ver com a questão da utilização dos chamados Program Trading, que com a popularização dos computadores pessoais aí, os grandes investidores naquela época, né, os grandes investidores institucionais passaram a utilizar justamente esse tipo de programação que hoje é muito comum para nós. É uma ferramenta basicamente de execução rápida de operações. E quando essas ferramentas se depararam com aquelas quedas que vieram ocorrendo ao longo da semana que antecedeu a Segunda-feira Negra, os programas identificaram essas baixas e passaram a fazer operações em sequências, acionando stops e, de novo, fazendo essa pressão vendedora que eu mencionei aí. Foi isso que motivou os reguladores americanos a instituírem o Circuit Breaker, que depois foi levado para várias bolsas ao redor do mundo, incluindo, obviamente, aqui no Brasil. A primeira vez que o sistema foi acionado aqui no Brasil foi lá em 1997, durante os desdobramentos da crise da Ásia. Nesse período, que estava o mercado bastante turbulento, o Circuit Breaker foi acionado 3 vezes. Uma em outubro e 2 em novembro daquele ano. Durante o final dos anos 90, o mecanismo ainda foi acionado outras vezes, como na crise da Rússia, em 1998, onde o Circuit Breaker foi acionado por 5 vezes. E no dia 10 de setembro, a bolsa parou durante 1 hora, ou seja, caiu mais do que 15%, fechando em baixa aí de 15,82%. E ainda teve em 1999, nas vésperas da adoção do câmbio livre, quando os negócios foram suspensos por meia hora apenas, né? E o índice desabou 9,33%. No dia 11 de setembro de 2001, quando houve o ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, os negócios também foram interrompidos aqui na Bolsa Brasileira. Mas nesse caso não foi por causa do Circuit Breaker, mas sim porque, em geral, os mercados internacionais entraram em pânico e a Bolsa Brasileira apenas seguiu as demais bolsas internacionais que encerraram o pregão naquele dia, voltando a abrir somente no dia seguinte. Mas naquele dia também a nossa bolsa recuou mais de 9% e isso basicamente em 1 hora. Depois disso, o mecanismo só entraria em ação novamente em 22 de outubro de 2008, quando a bolsa fechou aqui em queda de 10,18% nos desdobramentos ali daquela grande crise financeira global daquele ano. E foram 6 interrupções nos pregões durante o ano, sendo que só no mês de outubro de 2008 o pregão chegou a ser interrompido aí por 4 vezes durante meia hora e uma vez durante 1 hora inteira, aí com 15% de queda, em um período marcado por essa forte crise financeira global, como eu mencionei. E antes dessas ocorrências dessa semana, a última vez que o Circuit Breaker foi acionado foi lá em 18 de maio de 2017. Foi o Joesley Day, como a gente já falou tantas vezes, inclusive aqui no canal, né? E foi uma interrupção de 30 minutos. Naquela sessão, o Ibovespa fechou em queda de 8,8%, porque após, na volta da negociação, ainda muita gente comprou papéis e fez a bolsa recuar um pouquinho na queda, fechando um pouco acima aí dos 10 que foram necessários para encerrar o pregão naquele período. Bom, e nesses momentos você pode estar precisando de ajuda ou de alguma orientação, mesmo que seja para entender melhor o mercado ou buscar as várias oportunidades que costumam surgir nesses cenários. E para isso, aqui embaixo tem um link para você entrar em contato diretamente com um assessor da EQ Investimentos. Eu deixo também os meus contatos pessoais, caso você queira me acionar. Eu só posso dizer que a gente, como um todo, espera que esse mercado volte novamente a subir. A gente sabe que é uma fase, que é passageiro e, como outras crises, essa também vai passar. E se você estiver aí nervoso, querendo tomar alguma atitude precipitada, calma, pensa antes, conversa aqui com a gente que a gente vai te orientar da melhor forma, pode ter certeza. Então até o próximo vídeo e bons investimentos para você.